E aí, apaixonados por carros, apertem os cintos. Estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante. Vamos dar uma volta pela história de um dos maiores nomes da indústria automobilística, a Ford. Desde a criação do icônico modelo T até os dias de hoje, a Ford tem sido sinônimo de inovação e progresso. Viu aquele Fiesta na sua rua? Ele é o resultado de mais de um século de engenharia e design. Ou aquela F-150 que seu vizinho acha que o deixa com cara de durão. Essa caminhonete robusta é um símbolo de força e durabilidade. Todos esses carros, e milhões de outros, têm suas raízes em um cara chamado Henry Ford e suas experiências em um pequeno galpão. Foi lá que ele construiu o quadriciclo, o precursor de todos os carros modernos. A história da Ford é mais do que apenas carros. É uma saga de inovação contínua, desde a linha de montagem móvel, que revolucionou a produção em massa, até os avanços em tecnologia de veículos elétricos. É sobre inovação, ambição e mudar o mundo, um motor de cada vez. A Ford não apenas constrói carros, ela constrói o futuro da mobilidade, sempre olhando para o próximo desafio. Henry Ford não nasceu com uma chave de fenda na mão, mas ele era fascinado por máquinas. Em 1896, ele construiu seu primeiro carro, o quadricycle. Era basicamente uma bicicleta motorizada com 4 rodas, mas foi um começo. Avançando alguns anos, em 1903, Henry e alguns amigos fundaram a Ford Motor Company. O objetivo deles era simples: construir carros confiáveis e acessíveis para todos, não apenas para os ricos. Mal sabiam eles que estavam prestes a iniciar uma revolução. 1908. O ano em que a Ford lançou o modelo T, um carro tão simples e resistente que podia lidar com qualquer coisa que as estradas de terra americanas pudessem apresentar. Este carro revolucionário foi projetado para ser acessível, durável e fácil de manter, tornando-se rapidamente um símbolo de liberdade e mobilidade para milhões de americanos. Mas a verdadeira genialidade veio em 1913 com a linha de montagem móvel da Ford. Esta inovação transformou a produção industrial, permitindo que os carros fossem montados de maneira muito mais rápida e eficiente. A linha de montagem móvel não apenas aumentou a produção, mas também reduziu significativamente os custos. Agora, em vez de trabalhadores qualificados demorarem uma eternidade para construir cada carro, trabalhadores não qualificados podiam montar peças em um piscar de olhos. Este método revolucionário de produção permitiu que a Ford produzisse carros em massa, mudando para sempre a indústria automotiva. Isso reduziu o preço do modelo T, colocando-o ao alcance de americanos comuns. Antes do modelo T, possuir um carro era um luxo reservado apenas para os ricos. Mas com a redução dos custos de produção, a Ford conseguiu vender o modelo T a um preço que a classe média americana podia pagar. De repente, todo mundo podia ter um carro, e a América nunca mais seria a mesma. As cidades começaram a se expandir, as pessoas podiam viajar mais longe para trabalhar e lazer, e a paisagem americana foi transformada para sempre. O modelo T não era apenas um carro, era um catalisador para a mudança social e econômica, simbolizando o início de uma nova era de mobilidade e liberdade. O sucesso da Ford não se limitou à América. Não, esta era uma empresa com ambições globais. Fábricas surgiram em todo o mundo, do Canadá à Austrália. A Ford até se estabeleceu no Reino Unido, trazendo produção em massa e carros acessíveis. Ford se tornou um nome familiar, sinônimo de praticidade e confiabilidade. Eles construíram carros para as massas, ajudando a impulsionar o crescimento econômico e mudar a maneira como as pessoas viviam e trabalhavam. Mas nem tudo foram flores para a Ford. Conforme o século XX avançava, eles enfrentaram novos desafios. A concorrência de rivais como General Motors e Chrysler se intensificou. As crises de combustível,
e a mudança nos gostos dos consumidores tornaram aqueles carros enormes e beberrões de gasolina menos atraentes. No final do século XX, a Ford, como outras gigantes automobilísticas americanas, enfrentava uma crise. Eles precisavam se adaptar ou corriam o risco de ficar para trás. Entra em cena Bill Ford, bisneto de Henry, que assumiu o volante na virada do milênio. Ele sabia que as coisas tinham que mudar. Sob sua liderança, a Ford otimizou a produção, melhorou a qualidade e começou a se concentrar em veículos mais eficientes em termos de combustível. Eles abandonaram alguns de seus modelos menos populares e investiram pesado em pesquisa e desenvolvimento. Esta não era mais a Ford do seu avô. Era uma empresa pronta para enfrentar o século XXI. Não podemos falar do renascimento da Ford sem mencionar suas ambições elétricas. Em 2020, eles lançaram o Mustang Mach-E, um SUV totalmente elétrico e elegante que chamou a atenção e silenciou os críticos. Este não era um carro ecológico sem graça, era um Mustang de verdade, com desempenho à altura de sua aparência. O Mach-E mostrou que a Ford levava a sério os veículos elétricos e não tinha medo de injetar alguma emoção no mercado. Mas a Ford não parou por aí. Eles sabiam o que realmente movia os motoristas americanos picapes. Então eles pegaram sua F-150, a mais vendida, e deram a ela o tratamento elétrico. A F-150 Lightning nasceu uma fera de picape com toda a potência e capacidade de sua irmã movida a gasolina, mas com emissão zero. Isso não foi apenas um divisor de águas, foi uma declaração. A Ford estava eletrificando seus veículos mais icônicos, provando que sustentabilidade e desempenho podem andar de mãos dadas. O compromisso da Ford com a sustentabilidade vai além da simples construção de veículos elétricos. Eles estão investindo em práticas de fabricação sustentáveis, reduzindo sua pegada de carbono e trabalhando no desenvolvimento de novas tecnologias, como células de combustível de hidrogênio. Eles estão até explorando a tecnologia de direção autônoma, com o objetivo de tornar as estradas mais seguras e eficientes. A Ford está se transformando em uma empresa de mobilidade, não apenas uma empresa automobilística, e está apostando alto em um futuro mais verde. Daquele humilde galpão, onde tudo começou, com ferramentas simples e uma visão grandiosa, a uma gigante global, a jornada da Ford foi simplesmente notável. Eles enfrentaram seus desafios, mas sempre se recuperaram, mostrando uma resiliência que se tornou sinônimo da marca. Desde os primeiros dias, a Ford sempre esteve na vanguarda da inovação, adaptando-se aos tempos que mudam e às demandas dos consumidores. A evolução dos automóveis ao longo das décadas é um testemunho da capacidade da Ford de se reinventar continuamente, expandindo os limites do possível. Com cada novo modelo, eles desafiam as expectativas e redefinem o que um carro pode ser. Seja o revolucionário modelo T, que colocou o mundo sobre rodas, o icônico Mustang, que se tornou um símbolo de liberdade e potência, ou a inovadora F-150 Lightning, que combina a robustez de uma picape com a eficiência de um veículo elétrico, a Ford sempre entregou veículos que capturam a imaginação e atendem às necessidades de motoristas em todo o mundo. Em feiras de automóveis, nas estradas e nas garagens, os carros da Ford são admirados e amados por sua qualidade e desempenho. E à medida que avançamos em direção a um futuro eletrificado, com carros que não apenas dirigem, mas também pensam, você pode apostar que a Ford estará lá, liderando a carga com inovação. Eles estão comprometidos em criar um futuro sustentável, com uma linha de veículos elétricos que promete transformar a maneira como nos movemos. Em concessionárias ao redor do mundo, os novos modelos elétricos da Ford estão prontos para redefinir a mobilidade. Com tecnologia de ponta, direção autônoma e recursos inovadores, a Ford continua a ser um líder na indústria automotiva,
mantendo o mesmo espírito de aventura e inovação que o próprio Henry Ford personificou há mais de um século. Sua visão e determinação continuam a inspirar a marca e a guiar seu caminho para o futuro.